Olá pessoal, estou aqui para mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos fazer a correção da nossa apostila de língua portuguesa, tá? Então vocês vão abrir a apostila na página 74, que é essa página aqui, vocês se lembram? Que tinha essa cantiga aqui, ó, capelinha de melão. Então nós vamos começar a fazer a correção, tá? Desta página. Questão número 1. Que festa típica é revelada na cantiga Capelinha de Melão? Resposta: a festa junina, a festa de São João. Número 2. Marque as características presentes no texto que estão relacionadas ao gênero cantiga de roda. Então, a resposta aqui é letra de fácil compreensão, tá? Que é no primeiro quadradinho, vocês marquem um X. No penúltimo quadradinho, letra com rimas. E no último, letra com repetições, tá? Então, vai ficar um X no primeiro quadradinho, no penúltimo e no último, tá? Essa é a resposta. Próxima página, 75. Número 3. Copie as palavras com tio presentes na cantiga e depois separe-as em sílabas. Então, as palavras são melão, São, João, manjericão e não, tá? Todas elas têm o tio e nós vamos separá-las aqui, tá? Melão, vai ficar melão, 2 sílabas. São, uma sílaba só. João, 2 sílabas. Manjericão, tá? 4 sílabas. E a palavra não é uma sílaba. Questão número 4. Por que as palavras manjericão e dormindo foram escritas com N intermediário? Resposta. Essas palavras foram escritas com N intermediário porque depois dele não aparecem as letras P e B. Próxima cantiga aqui, ó, o título é Pombinha Branca, tá? Então, nós vamos responder aqui as questões sobre ela. Número 5. Que ações comuns a seres humanos podem ser observadas nessa cantiga? Resposta. A pombinha estava lavando roupa e iria a um casamento. Número 6. Copie 2 palavras em que o M apresenta marca de nasalidade. Resposta. As palavras em que o M apresenta marca de nasalidade são pombinha e limpa. Próxima página. Página 76. Questão número 7. Por que essas palavras foram escritas com a letra M? Essas palavras foram escritas com M porque depois dele aparecem as letras P e B. Questão 8. O que as palavras destacadas têm em comum? As palavras destacadas apresentam o N intermediário. Número 9. Por que essas palavras foram escritas com N? Essas palavras foram escritas com N porque depois dele aparecem consoantes diferentes de P e B. Número 10. Quais as outras palavras que apresentam marca de nasalidade na cantiga? Resposta. As outras palavras que apresentam marca de nasalidade na cantiga são chão e porcalhão. Número 11. Qual é o sinal que indica som nasal nessas palavras? A marca de nasalidade presente nessas palavras é o tio. Número 12. Na segunda estrofe, copie o artigo e o substantivo que ele acompanha. Resposta. O artigo 1 acompanha o substantivo moço. Número 13. Esse artigo é definido ou indefinido? Resposta. Artigo indefinido. 14. Leia novamente o último verso e responda quem cuspiu no chão. Explique a escolha do artigo em sua resposta. A resposta aqui é o segundo quadrinho, tá? Marquem um X no segundo quadrinho. O moço cuspiu no chão.
Resposta: foi empregado o artigo definido para se referir ao moço, porque o substantivo já havia sido mencionado anteriormente e ele passou a ser específico. Página 77. Mais um desafio. Complete as lacunas nestas frases inspiradas na cantiga, com um artigo definido que são o, a, os e as, ou indefinido, que são uma, uns e umas, tá? É nessa página aqui, pessoal, esse desafio aqui, tá? Então, vamos lá. Letra A. Era uma vez uma pombinha branca. Letra B. Ela tinha um casamento para ir. Letra C. A pombinha conhecia um moço. Letra D. O moço usava terno branco e chapéu de lado. Letra E. O moço era namorado da pombinha. Letra F. O moço era porcalhão porque ele cuspiu no chão. Então, essas são as respostas aqui, tá? Agora, aqui nós temos de novo a nossa linha de chegada, tá? Que é aquele quadro para vocês avaliarem quais são as dúvidas de vocês. Então, como a Pro explicou, aqui tem o título do que nós aprendemos, né? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, coloquem um X no bonequinho feliz. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem um X nesse bonequinho que está pensando. Agora, se vocês têm muitas dúvidas, vocês vão colocar aqui, ó, um X no bonequinho triste, tá? Isso serve para ver aonde vocês estão com mais dúvidas, para que nós possamos recordar a matéria e tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, nós vamos para a página 78. Essa aqui é a última página da nossa apostila de língua portuguesa, tá? E depois nós vamos para a apostila número 2. Então, ó, aqui está escrito, lembrando. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Gêneros textuais. Então, aproveitei essa resposta para vocês, tá bom? Ó, eu aprendi que poema é um texto escrito em versos, que se juntam em estrofes. Além disso, os poemas podem apresentar rima e musicalidade. Também aprendi que existem poemas que são visuais ou concretos, que misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Estudei as letras de canção que unem a linguagem verbal e a linguagem musical. Conheci também algumas cantigas de roda, que são canções populares, que valorizam a cultura regional, o que possibilita o emprego da linguagem informal. Aí aqui embaixo nós temos gramática, tá? Aqui tem os quadrinhos aqui, ó, sobre quais substantivos nós aprendemos e quais são os artigos. Então, a prova vai dar a resposta para vocês. Substantivo, nós aprendemos o comum e o próprio, o simples ou composto, o primitivo e o derivado, o concreto ou abstrato. Artigo. Nós aprendemos os artigos definidos são o, a, os e as. Os indefinidos são uma, uns e umas. Aí embaixo aqui nós temos ortografia, né? Alguns alunos tiveram dificuldades nesses padrões silábicos, tá? Que são esses símbolos aqui, tá? De como é formada as sílabas, né? E nós precisamos, toda vez que vamos formar uma sílaba, nós sempre precisamos ter consoantes e vogais para poder formar as sílabas. Não existe sílabas sem vogais, né? Então, aqui nós temos o símbolo CV. O que quer dizer CV? Consoante e vogal. Temos o V sozinho, quer dizer vogal. Aí nós temos CVC, quer dizer consoante, vogal e consoante. Se nós tivermos uma sílaba que o símbolo dela está lá, assim, ó, CCV, então nós temos nessa sílaba uma consoante mais uma vogal. Temos o símbolo VC, quer dizer vogal e consoante. Aí nós temos o VV, quer dizer vogal e vogal. E por último aqui nós temos o símbolo CVV, quer dizer
consoante, vogal e vogal, que são os padrões silábicos, tá? Quem não lembrar, a Pro deu uma aula sobre isso, explicando direitinho, fiz um cartaz, né? Para mostrar para vocês como nós formamos as nossas sílabas, né? Então, nós temos um vídeo só sobre isso lá no portal. Aí, aqui embaixo, nós temos palavras escritas, ó, com som de C e QU, G ou GU, R ou RR, S ou SS. Correspondência entre letras e sons. Temos também palavras terminadas em O e não em U, né? E palavras que terminam em E não em I. Correspondências entre letras e som. Vocês lembram que a Pro deu um exemplo da palavra cidade, que algumas pessoas pronunciam corretamente, cidade, e escrevem correto também. Mas em algumas regiões as pessoas pronunciam a palavra terminada em I, cidade, e dessa forma elas acabam escrevendo a palavra de forma incorreta, tá? Com I no final, e não é certo, o certo é com I, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, que são as correspondências entre letras e sons. Aí, por último, aqui nós temos tio, M e N, palavras com marca de nasalidade. Vocês se lembram que a Pro explicou o que são palavras com marcas de nasalidade? São as terminadas que tem o tio, né? Ou terminadas em M ou N, que quando nós pronunciamos o aí forma o som que sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Por isso é o som nasal, né? A palavra com nasalidade, tá? Então, aqui a Pro já deu a resposta para vocês vão corrigir direitinho aí, tá? Ó, vou deixar até assim, ó, para vocês verem, tá? Direitinho, lerem. Pode dar uma pausa no vídeo aí de vocês, que vocês vão conseguir ver a resposta todinha aqui, tá bom? Então, aqui, nesse vídeo é só, tá? Foi só para nós corrigirmos a apostila e nós vamos dar continuidade à nossa matéria, recordando, a Pro vai mandar atividade, folhinhas para o portal, para vocês que possam ver e recordar, tá? Fazer as atividades direitinho, até que nós começamos a nossa apostila número 2, né? Quando chegar a apostila número 2, nós vamos começar as novas matérias, tá bom? Por esse vídeo é só. Um grande beijo, tchau, tchau.